Glória a Deus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Porque o Senhor é bom. Vamos abrir a palavra de Deus. Pode ficar sentado. A segunda carta de Paulo aos Filipenses. Segunda carta, não, primeira carta. Ele está cansado. Está cansado. A carta de Paulo aos Filipenses. Não tem nada de primeira e segunda. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos estar continuando este ensinamento bíblico. Filipenses capítulo 2. Glória ao nosso Deus pela sua presença nesse lugar. Graças a Deus nós sentimos a presença de Deus. O importante é isso, é sentir a presença de Deus. Se não sentir a presença de Deus é difícil, né? Mas quando se sente é porque Deus está no lugar. Eu senti, graças a Deus. No capítulo 2, Paulo fala sobre a exortação ao amor fraternal e à humildade. O versículo de número 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então Paulo está dizendo a esta igreja que eles tendem a entrar pela obra do amor, pela humildade, sentindo a comunhão, o afeto do Espírito, a consolação do amor. É o que nós sentimos aqui nessa noite. Eu, em particular, eu senti a presença de Deus. Eu sei que alguns aqui não sentiu, mas eu senti. E quando nós sentimos a presença de Deus, é porque Deus está na nossa vida. Quando o cara não sente nada, é porque ele está vazio de tudo, né? Então nós estamos cheios de amor em Cristo, do Espírito Santo. Então Paulo, ele reivindica a essa comunidade continuar nesta comunhão, nessa humildade, nesse amor fraternal. O verso de número 3: nada façais por contenda ou por vanglória. Tem pessoas que gostam de fazer as coisas para mostrar para o outro que está fazendo, para se vangloriar. Então Paulo está dizendo que não faça nada por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É difícil você olhar para o seu semelhante e considerar ele superior a você. Você já imaginou isso? O camarada olhar para o outro e considerar o outro superior a si mesmo. Aí, o que isso quer dizer? Isso é humildade. Isso aí é uma pessoa humilde, né? Então Paulo está enfatizando para que esta igreja fique na humildade, né? Para não fazer nada por contenda nem por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém. Possa ser quem for nessa terra. O que diferencia um homem e uma mulher é Cristo na vida dele, só. Se não tiver Cristo, ele pode ser quem ele for. Ele não passa de um pobre, miserável, carente da graça de Deus. Verso 4: não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Cada um atente um para... Eu não estou enxergando. Será que ele mexeu aqui? Não? Está escuro aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Né? Tem pessoas que só vê o lado dela. Né? Pode ser. Só vê o lado dela. Irmão, você viu o ato de humildade aqui? Cada um não atende para aquilo que é teu, mas do outro. O outro tem necessidade e você pode fazer, faz. Não espere ficar o outro pedindo para você. Você está vendo que tem necessidade, faz. Cristianismo é isso. Né? Ninguém atende propriamente para aquilo que é dele, mas do outro. Qual é a necessidade do outro? Você pode, faz. Né? É a mesma coisa, você chega num lugar e fala, você quer isso? Não, você quer. A pessoa está necessitada, você não está querendo. Então faz. Faz. Se você tem condição de fazer, faz. Faz porque Deus se agrada dessas coisas. Isso é uma renúncia. Né? Então, cada qual não atende para aquilo que é dele, mas para aquilo que é do outro. Né? Deus, ele ama essas pessoas que se colocam como servidor. Louvado seja Deus. Que haja o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Jesus? De ajudar, de socorrer, de estender as mãos. Quem é leitor da Bíblia e quem gosta de ler, você não vai ver quase Jesus não reprovando nada. Você não vê Jesus reprovando ninguém, exceto alguns fariseus e algumas classes religiosas que eram hipócritas, né? Eles eram hipócritas. Eles colocavam cargas no povo que eles não conseguiam carregar, e muito menos o povo. Jesus sempre pegava o pé desse povo. Mas quando era aquele que tinha necessidade, quando era aquele que vinha com o espírito humilde diante dele, o que ele fazia? Ele curava. Não é verdade? Ele curava, ele perdoava, ele levava sobre si a carga da pessoa. Não é diferente. O sentido de ser cristão é isso. É fazer o mesmo que Cristo fez. O mesmo. Não é ter contenda, não é ser rival de ninguém. É tentar fazer o que Cristo fez. Então Paulo está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Eu espero que esse sentimento que está em Cristo está em você. Espero que você tenha seguido pelo menos um pouco das pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o verso de número 6. O exemplo de Cristo na humilhação. Cristo se humilhou. Olha que coisa interessante o verso 6. Que sendo em forma de Deus. Vocês me ouviram? Sendo em forma do quê? Então Jesus é quem? É Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve nenhum tipo de ambição de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Esta palavra aniquilar no original no grego significa esvaziar. Esvaziar. Em outra tradução, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus se fez homem. É isso. Jesus deixou todas as prerrogativas divinas, deixou todo o seu esplendor de sua glória, tudo aquilo que lhe era de direito, para se transformar num homem, para ser um homem como você e como eu. Então
Ele, sendo Deus, em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cristo se fez homem para quê? Para nos salvar. Porque Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer que poderia salvar um justo sequer. Deus olhou dos altos céus, contemplou e não viu um que era digno aqui na terra de fazer expiação, de levar o pecado do povo. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus decidiu morrer por você. Jesus decidiu morrer por um miserável como eu, e perdoar a minha iniquidade, perdoar a minha ignorância, a minha estupidez. Jesus, ele se fez homem e foi firme no propósito, firme no propósito. Veja só o que diz o verso 8: e achando na forma de homem. O que é isso, achando na forma de homem? Sendo homem, Jesus, sendo homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte do quê? Morte de cruz. Jesus, como carne, ele decidiu ser sacrificado. Ele decidiu morrer no madeiro para nos perdoar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E quantas pessoas não valorizam isso? Que abandona a Deus, não busca a Deus de jeito nenhum, coloca os seus interesses pessoais na frente, coloca a mentira na frente, coloca a mentira na frente e não esvazia. Se Cristo, sendo Deus, ele esvaziou, humilhou-se a si mesmo, agora, se nós homens, meros mortais, não vamos nos humilhar, nós temos que nos humilhar, nós temos que estar na presença dele e se prostrar diante dos pés dele. Não é verdade? Humilhar debaixo da mão potente do Senhor, porque no tempo certo ele sabe te exaltar. Se você for humilde, se você for obediente, se você for leal à palavra de Deus, fique tranquilo que no tempo certo Deus vai te exaltar, Deus vai te recompensar. Então ele foi obediente até a morte de cruz. Quando os caras capturaram Jesus lá, o que Pedro fez? Arrancou a espada e meteu a espada na orelha meteu a espada na orelha do servo do sumo sacerdote e arrancou a orelha. E Jesus foi lá, pegou a orelha do cara e foi lá e aí Jesus falou: Pedro, mete a tua espada na orelha. Aquele que fere com espada será ferido. Porventura eu não poderia ter rogado ao meu Pai e ele ter mandado uma legião de anjos. Eu estou permitindo ser capturado. Não entra no meio, não estorve aquele que está já determinado. Irmão, eu quero profetizar na sua vida agora como ministro de Deus que sou. Se você crer, se você honrar esta palavra, se você buscar Deus de todo o seu coração, o que está determinado na tua vida, sobre as bênçãos de Deus sobre sua vida, capeta nenhum vai atrapalhar em nome de Jesus. Não vai, não atrapalha, porque o que é teu. Ninguém vai impedir que essa bênção chegar nas tuas mãos. Não precisa querer ajudar o Espírito Santo, só seja sincero e honesto e deixe que o resto é ele que faz, O resto é ele que faz. Você prega e ele faz, você fala e ele faz. Não é você que impõe, você prega
ela vai fazer na vida de quem? De quem é obediente, né? De quem se humilha, de quem aceita. É momento ainda de se humilhar diante de Deus. Ainda é momento de buscar Deus. Você está vivo ainda. Você ainda tem essa oportunidade de reconciliação. Eu estou falando até para crente, viu? Não é só para quem não é crente, não. Tem uns crentes que precisam reconciliar. Porque se não reconciliar, perde a salvação. Perde. A gente está pregando aqui, irmão. A gente é perigo no assunto tantos anos falando. E o povo não está se convertendo. Vai esperar a tragédia acontecer para se converter? Não espere não, irmão, porque é triste depois. É triste. Eu já passei por situações que eu não deveria ter passado por causa da minha desobediência. Mas daqui para frente eu não quero desobedecer mais não. Quero ficar aqui aos pés de Cristo, adorando e glorificando. Seja obediente, fiel. Ele foi obediente, né? O versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no quê? Não. Para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus. Então Jesus é o Senhor do céu, é o soberano do céu. Ali todos se dobram diante dele. Ali os serafins, ali os querubins, ali Miguel, ali as criaturas viventes, os seres angelicais, todos, as almas viventes que lá estão, os santos que já partiram com Cristo, todos lá prestam culto a Ele. Aleluia. Louvado seja. O nome de Jesus é soberano no céu. Aleluia. E na terra. Aqui na terra. O cara não quer se dobrar de jeito nenhum, mas o nome dele é soberano aqui na terra. Por que o filho do doutor, o filho da excelência, às vezes está numa situação perdida, ele gastou todo o dinheiro e não deu certo? Aí entrou dentro da igreja dos crentes e no nome de Jesus o filho se converteu e o diabo saiu, né? É só o nome de Jesus. Se manifestar um demônio aqui, você pode pegar lá o desembargador dessa cidade aqui, ou o prefeito da cidade, chama o prefeito: senhor prefeito, vem aqui, expulsa esse demônio. Vai expulsar nada, o demônio vai bater nele, porque não tem autoridade para isso. Aí chama o irmãozinho lá que mora lá na como é o nome daquele bairro no fundo lá de Tupã? Aquele bairro lá, que tem um monte de casa lá embaixo. Chama lá a irmãzinha fulana de tal, crente, honesta, fiel a Deus, ora e jejua, se separa, ela vem e repreende o demônio sai em nome de Jesus. O nome de Jesus na terra, Deus exaltou o nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. O que entende-se isso debaixo da terra? No inferno. Os demônios se dobram no nome de Jesus, não dobram? Os demônios se inclinam no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles se dobram diante do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fala glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E toda língua confessa. Não vai ficar um sem confessar. Não vai ficar um sem falar que Jesus é o Senhor. Viu? Se você não confessar aqui, você vai confessar lá diante do juízo final, diante do trono branco. Você vai confessar. Você aceitou Cristo nessa vida? Não aceitou, problema teu. Do teu sangue nós estamos limpos. Mas lá no juízo você vai surgir. E você vai curvar. E vai reconhecer. E quando você reconhecer isso, você vai levar um chute no teu traseiro, você vai cair lá do lado de fogo. Toda língua se confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Não espere a tragédia chegar, não. Talvez não dá tempo. O Chaves falou: por favor, não me deixe morrer. O comunista, o esquerdista, por favor, não me deixe morrer. Foi as últimas palavras desse cara aí. Cadê o poder? Cadê a jactância do poder? Cadê a potência? O chefe de Estado, onde está? E agora está onde? Não sei. Eu creio que com Cristo não está. Eu acho que não. Presumo que não. Esse cara vai ressurgir no dia do juízo. Quem falou isso foi Jesus Cristo, não fui eu que falei. Vai ressurgir no dia do juízo e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala que a rainha de Candace, a rainha de Sabá, lá da Etiópia, se levantará no dia do juízo. Jesus Cristo falou isso. Ela se levantará no dia do juízo e condenará aquela geração que não deu crédito à palavra de Deus, porque ela veio de uma terra remota, saiu da Etiópia para cruzar e chegar até a Ásia Menor em Israel, na cidade de Jerusalém, para ouvir a palavra de Deus por intermédio do ministério do rei Salomão. O juízo virá, querendo o homem ou não, o juízo acontecerá. Louvado seja Deus. O dia do Senhor vem abrasando como fogo, e ninguém escapará, somente os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ainda bem que nós já confessamos, né? Ainda bem que nós já aceitamos Ele como o Senhor da nossa vida. Você já parou para imaginar que você tem um pastor, um bispo de tua alma, que você pode chegar a ele com intimidade? Você pode ir lá, se você não quiser conversar com ninguém, fala: eu quero falar com você, não vai te dar a palavra. Hoje eu vou conversar só com Jesus. Pode entrar no teu quarto, vai ficar lá 1 hora, 2 horas, 12 horas, 14 horas, 18 horas no dia, 3 dias. Tem uns incrédulos que se assustam quando eu falo isso. Você pode ter comunhão com Ele. E depois que se você sair dessa comunhão, você vai ver os mistérios de Deus fluindo na sua vida e as revelações acontecendo, né? Deus faz. Agora o camarada vive na carne o dia inteiro, mente o dia inteiro, mente descaradamente, não adora a Deus, não honra a Deus e quer benevolência, quer bênção de Deus. Não vai ter, meu filho, não vai. Cuidado, se corrija, ainda é tempo. Jesus te ama. Ele quer fazer uma obra muito grande na sua casa, na sua família. Ele quer te dar revelações, Ele quer te dar visões na noite, Ele quer te mostrar o oculto, Ele quer te mostrar coisas extraordinárias. Mas clama a Ele, busque a Ele de todo o coração, adore a Ele, que Ele vai falar, Ele vai te convencer que Jesus é Senhor da tua vida, que Jesus é Senhor da tua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que já não sentem mais prazer em estar na presença de Deus. Vem como um rito, como algo de ritual. Não é isso. A gente tem que servir a ritual. A gente tem que vir com adoração, com o coração limpo, com a alma aberta, para ver o que Deus vai falar conosco. O crente já sai da casa dele assim, cantando cânticos. Vamos adorar o Senhor e vamos ver o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Deus está falando com você. Ele te ama e tem uma obra na sua vida. O desenvolvimento da salvação. Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação. A salvação é uma luta diária. É uma luta diária. Já viu um cara falando: uma vez salvo, sempre salvo? Não, senhor. E uma vez salvo, sempre salvo. Teve uma conversa diária. Tem uns caras que ainda falando bobagem. É o desenvolvimento da salvação. Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim será, fala comigo, salvo. Salvo. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme.
crer, vai ser salvo. Então, a salvação é uma conquista diária. Você tem que lutar por ela todos os dias. De sorte que, verso 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, nessa altura aqui, Paulo estava preso em Roma, e Paulo mandou seus cooperadores, Timóteo, Afrodito, Silas e alguns, para acompanhar esta igreja. Então, Paulo dizendo: vocês não obedeçam não somente na minha presença, mas também na minha ausência. Vocês temam a Deus, vocês busquem a Deus, né? Operarem a vossa salvação com temor e tremor. O 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O querer é teu, o efetuar é de Deus, não é? Se você quer, Deus vai operar. Se você abrir, Ele vai fazer. O querer é teu e o efetuar é de Deus. Você entrar na presença dEle, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem em contendas. Se você for fazer algo para obra de Deus, faça com amor, não murmure não. Eu tinha um cara aí, vou só dar um exemplo. O malandro, às vezes ia buscar um povo que eu pedia, e ele começou a puxar o pneu do carro dele. É verdade, puxava o pneu do carro dele, falava que o pneu tinha furado. Aí eu pegava, dava dinheiro para o cara, que se abastece, e às vezes o cara pedia dinheiro para outra pessoa, falando que tinha necessidade. Você vê como existe gente que não presta, esses tipos de gente que não presta, fica até um tempo na igreja, mas chega uma determinada ocasião que eles não ficam mais. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente que aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Deus arranca essas misérias e nada fica oculto. Deus revela no tempo certo, e a gente tem o Espírito de Deus, tem inteligência, você vê que está errado, e na primeira oportunidade, né, Satanás passa o nosso tempo. Então, quando você for fazer uma coisa, não faça por murmuração. Quando você for atender alguém, atenda com carinho, né? Quando você for fazer alguma coisa, atenda, não murmura, não faz por contenda, não faz para rivalizar com o outro, para dizer que é melhor do que o outro, não. Tudo que você for fazer é oferta. Coloca como oferta. Tudo que você for fazer para a obra de Deus. Olha, eu vou lá do outro lado da cidade, eu vou pegar a velhinha e tal, vou trazer para ele. Irmão, isso é uma oferta. Deus cheira lá dos altos céus essa oferta. Aleluia. Eu vou lá no distrito tal, vou lá visitar a irmã fulana de tal, que é uma viúva tal, e ela está precisando disso e disso, e nós vamos levar lá o que ela precisa. Isso é oferta. Isso é cristianismo, né? Sem murmuração, sem contenda. O verso de número 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração o quê? Corrompida. A geração de Paulo era corrompida. E essa aqui é o quê? Essa imundícia de hoje, o cheiro do esgoto a céu aberto. Paulo está mandando os irmãos da igreja de Filipos para ser exemplo em meio a uma geração corrompida. Se aquela geração estava corrompida, e essa aqui, que apregua e chama o certo de errado e o errado de certo. E aí, como faz? Paulo fala para os irmãos serem sinceros e honestos diante dessa geração corrompida,
porque nós somos a diferença nesse mundo corrompido. Geração corrompida, perversa, entre qual resplandeceis como astros do mundo. Agora ele pegou firme, bateu pesado. Resplandecer como astros. Nós somos estrelas desse mundo, essa é a grande verdade. Esse mundo nos aflige, esse mundo nos aborrece, essa é a grande verdade. Nos aborrece com as suas concupiscências, com a sua miséria, né? Com tanta injustiça. Mas Paulo fala para que nós possamos ser honestos, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Uma geraçãozinha perversa, que não quer ouvir a palavra de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzir, pois, frutos de arrependimento, porque o machado já está na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, o machado corta a raiz e lança e queima no fogo. Deus está te dando a oportunidade, Deus está te chamando. Por que essa exortação ela é brusca? Porque Deus, Ele ama você, Ele tem um projeto na sua vida. Qual é o projeto que Deus tem na minha vida? É a salvação da sua alma. A salvação. É você que não é um crente, você que não aceitou a Jesus ainda. Deus tem um projeto na sua vida. Jesus, Ele te ama. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida, para que você tenha parte no mundo vindouro, no mundo celestial, na cidade de Deus. Louvado seja Deus. O versículo de número 16: retendo a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? É esta que nós estamos pregando. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, quando Cristo voltar, possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Olha, Paulo está preocupado com esse povo, né? Olha, retém a palavra da vida, para que quando Cristo voltar, eu não tenha trabalhado em vão, eu não veja você se perder. Está tudo batendo com aquilo que a gente fala aqui, irmãos. Tem muitas pessoas que estão distantes de Deus, muito distantes. Estão deixando de honrar o Senhor, de buscar o Senhor, de todo o coração, de toda a sua força. Você imaginou se houver dedicação dentro dessa humilde casa de oração, que Deus ia fazer obra aqui dentro? Se as pessoas se dedicassem, se as pessoas amassem Deus de verdade e colocassem o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas seriam acrescentadas, não é isso? Cristo falou em Mateus 6 e o versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras, essas demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Então fique firme, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Agora aqui no versículo número 19, o elogio, Paulo elogia Timóteo, seu cooperador, e Epafrodito, e os mensageiros de Paulo junto com os filipenses. Esses dois homens estiveram nessa comunidade cristã. O versículo dele, número 19. É 17? 19, né? 17 eu já li. 17 e 18 eu já li, agora é 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo tinha interesse de saber como estava a vida espiritual da igreja. Então Paulo enviou o seu cooperador para levar a sua saudação a essa igreja, porque Paulo queria saber o
o estado espiritual da igreja. Verso 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Eu vou ler de novo o 20, acho que eu dei alguma falhada. Vou ler o 20 de novo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, ele está falando de Timóteo, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então quer dizer que Timóteo serviu a Paulo como Eliseu serviu a Elias, como Josué serviu a Moisés. Então Timóteo foi fiel a Paulo. Timóteo tinha Paulo como seu pai espiritual, e ali ele obedecia. Então Paulo consagrou esse homem para o ministério e enviou para essa comunidade para incentivá-la a ficar firme na palavra de Deus. Verso 23: de sorte que espero enviá-lo a vós logo, que venha provido a meus negócios. De sorte que espero enviá-lo a vós logo, que tenha provido os meus próprios negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então Paulo, ele estava preso e ele tinha vontade de voltar a essa comunidade que tanto lhe ajudou, que tanto investiu em seu ministério e ajudou o apóstolo nas suas necessidades. É o 29? Isso? 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então esse era outro currículo de Paulo, e ajudava Paulo também em todas as suas necessidades. Olha só a fidelidade desse cara aqui. Se você for fiel com ele, Deus vai te honrar. 26. Portanto, tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Paulo teve notícia que Epafrodito estava doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza por tristeza. Então Paulo amava demais esse homem, a qual servia ao Senhor e servia ao ministério apostólico. 26. Por isso vou enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-me, pois, do Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra. Honre-me, porque pela obra de Cristo, irmão, obra de Cristo. Quem é a obra de Cristo? É as almas, é o Senhor. Pela obra de Cristo, você vai fazer a obra de Cristo. Pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Alguma coisa esse povo deixou de dar para Paulo, que esse Epafrodito deu, né?
esse homem foi leal, perdendo quase a vida por causa do Evangelho de Cristo, ao suprir para com Paulo a falta do vosso serviço. Alguma coisa espalhada com Paulo, e Epafrodito ajudou a Paulo nesta hora. Esta breve palavra. Deus nos abençoe e vamos orar em nome de Jesus.